E depois do primeiro passo, que é aprender a fazer a primeira laçada, a gente vai aprender a fazer a base de quase todo o trabalho. O primeiro ponto, no geral, é esse. E também, via de regra, no geral, quando você começa a fazer um trabalho de crochê, você precisa de uma base em correntinhas, que é uma base mais ou menos assim, ó. Todo mundo já viu isso em algum lugar, às vezes vê numa roupa, às vezes sabe fazer, inclusive com os dedinhos, mas nunca pensou que fosse crochê. Isso daqui é o crochê, é a base do trabalho do crochê. Cada laçadinha dessa daqui é um ponto de base. Como que a gente faz isso? A gente já aprendeu a fazer a primeira laçada e a partir daqui a gente começa a fazer a trancinha. Como que se faz? Aqui, gente, a gente está aprendendo a fazer como destro, né? A pessoa que não usa a mão direita para fazer esses trabalhos, que é canhoto, tem que usar a mão ao contrário. E aí inverter todo o processo. Mas a gente segura no começo essa linha aqui para não usá-la sem querer. E tenta fazer o mais próximo possível, passando, dando uma laçada na linha. Após você introduzir aqui, nessa primeira laçada a agulha, você tem que laçar, abraçar a agulha com a linha. E depois passar, aproveitando esse gancho da agulha, que é para isso que ele serve, com a linha por dentro da laçada inicial. Outra vez, a gente passa a agulha pela linha fazendo uma laçada nela e depois puxa com esse gancho a laçada por dentro da laçada anterior. E vai fazendo isso durante todo o trabalho, de acordo com a quantidade de pontos que você quer. Algumas coisas que ajudam é o seguinte: a gente não quer que essas laçadas fiquem de tamanhos diferentes, por isso que se escolhe uma agulha que dê o tamanho certo desse espaçamento aqui. Se a gente usasse uma agulha muito grossa, esse ponto ficaria muito largo, muito fino, teria dificuldade de puxar o ponto. Então, para a gente começar, quem não tem ainda o hábito de fazer, porque se for fazer livre, pode ficar uma coisa assim, ó, tudo solto, sem um padrão. Para ter o padrão, a gente usa as mãos como referência. Aqui eu estou usando o meu dedo polegar. Tá bem ajustado, porém não apertado. Eu laço e puxo. Subo o meu dedo. Laço e puxo. Subo o meu dedo. Dessa forma, eu vou tendo controle do que eu estou fazendo. À medida que você vai tendo prática em fazer a trancinha, já não precisa segurar tanto assim. Mas dessa forma eu vou tendo controle do que está fazendo. O tato é importante no crochê. E como que eu conto a quantidade de pontos? Quando a gente termina, vai tirar a agulha daqui, a gente sempre puxa essa laçada para poder não correr o risco de, sem querer, desfazer o seu trabalho. Cada lacinho desse abraçado, vou aproximar para enxergar melhor. Cada voltinha dessa daqui, que o fio abraça o fio de cima, é um ponto. Então, a gente vai contar daqui. Esse nozinho aqui, inicial, é só um nozinho que a gente força o nó no final, no começo, né? Então, não tem necessidade de contar. A gente começa a contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu quero 15 pontos de base. Contando outra vez.
sem contar esse nozinho aqui da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Esse é o início do trabalho. A partir daqui a gente pode subir, fazer em volta, fechar e fazer um trabalho circular. Existe uma série de infinidade de possibilidades. E uma coisa que você pode fazer também para exercitar é fazer um monte de trancinha. Depois faz pulseirinha, colar, utiliza isso para fazer um chaveiro, marcador de livro, mas é um exercício que te dá maior habilidade com as mãos. É importante que a gente tenha a capacidade de se desafiar a fazer da forma correta, porque a precisão, fazer corretamente, é importante também no crochê. Precisão, fazer do tamanho correto e a quantidade certa. Fica a dica.